Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Dando continuidade às minhas leituras do mês do horror, eu resolvi incluir aqui este livrinho, porque eu pensei que eu iria sentir medo com ele, mas não foi esse o caso. E hoje a gente vai aqui conversar um pouco do que aconteceu aqui, como que foi essa minha experiência de leitura. Pra quem não sabe, aquela série na Netflix, A Maldição na Mansão Bly, se eu não me engano é esse o título, vou deixar a capa aqui pra vocês, é inspirada neste livro aqui, tá? Eu ainda não assisti a série, eu ainda tô pensando se eu vou ver, porque com filme, série, essas coisas eu sou mais medrosa. Eu tava conversando com um amigo meu, que ele tem um Instagram, um canal também aqui. Vou deixar o link aqui pra vocês irem conhecer. E aí ele tava me contando como que eles estruturaram a série e tudo mais. Aí eu acho que eu vou ficar com um pouco mais de medo. E aí eu não assisti ainda, tá? Tô procurando alguém pra assistir comigo, porque ninguém aqui em casa assiste. Pois é, eu sou dessas que não consegue assistir filmes, séries de terror sozinha. Mas, né, sem enrolação, vamos falar aqui sobre o livro do Henry James. Para quem não conhece a história, esse livro ele começa com um grupo de amigos reunidos em uma casa e esses amigos estão contando histórias assustadoras para passar o tempo, o que remete muito às narrativas de moldura como Decamerão, As Mil e Uma Noites, né? Decamerão também tem bem essa premissa de um grupo de amigos que vão para um local contar histórias. E aqui a gente vai começar com o primeiro capítulo assim. A gente vai ter aqui o Douglas, que ele vai virar para esses amigos e dizer que vocês acham aí que essas histórias que vocês estão contando são assustadoras? Pois então eu vou contar uma mais assustadora ainda para vocês. E aí o Douglas cria todo um suspense em cima dessa história, que é uma história que aconteceu de fato, mas não aconteceu com ele, aconteceu com uma governanta, que foi a governanta da irmã dele, e essa governanta confiou essa história a ele, e aí ele faz todo um suspense, e aí ele fala que ele precisa ter o texto ali com ele, que ele vai ler a história, aí que ele vai lá e manda um empregado buscar, passa uns 2 dias dele fazendo esse suspense todo até ele de fato contar a história. Gente, dando uma pausa brevemente aqui na resenha, se vocês estiverem escutando um leve barulhinho ao fundo, é o ventilador. Eu tentei gravar sem, mas não tava rolando, eu tava começando a suar, porque hoje aqui tá bem abafado, então perdoa aí, vocês estão vendo até que meu cabelo tá voando aqui, né? Mas não tem jeito, eu preciso gravar hoje e vai assim mesmo, tá? Espero que o barulho não fique muito alto. Mas enfim, voltando aqui pra história do livro. E aí ele faz, né, todo esse rolê aí em cima, todo esse suspense, e esse suspense ele também cria em cima da gente. Porque ele ainda vira e fala assim, pois nessa história aqui, a gente vai ter 2 crianças. Se uma história de fantasma, de terror, com uma criança já é assustadora, com 2 então é mais ainda. Então ele vai criando toda essa ambientação com os jovens que estão ali, né? E aí chega no momento de contar a história, já tá todo mundo curioso, querendo saber o que tem de tão terrível ali nessa história. E aí eis que o Douglas vai começar a ler, né, o texto que foi escrito por essa governanta, então ela vai passar a narrar a história pra gente. E aí, o que acontece, né? Entrando nessa história, a gente vai acompanhar aqui essa governanta, que é uma jovem filha de um pároco, e ela tá ali em busca do seu grande primeiro emprego, sabe? Um grande emprego que vai dar um ban ali no currículo dela. E aí, começa com ela meio que tendo uma entrevista ali com um homem que ele tem 2 sobrinhos que são órfãos, que estão na casa de Bly, que é a mansão lá dele, e ele diz para essa governanta como que ela tem que proceder ali, né, que ele vai deixar essas crianças aos cuidados dela, mas que ele não quer ser incomodado de jeito nenhum. Então qualquer coisa que acontecer lá na casa, ela que resolve, é por conta dela mesma, que ele não quer receber nenhuma carta a respeito de nada desses sobrinhos. E aí essa governanta, ela vai lá pra Bly cuidar dessas crianças, e quando ela chega, ela logo de cara fica encantada com a Flora, que é a menina, né, que tá ali, que ela vai ser responsável. E chega a ser um encanto meio estranho. E aí, quando vocês forem ler, se atentem pra esse encanto, tá? Então ela vai descrevendo essa menina com uma beleza angelical, como se ela fosse um anjo. E ela fica encantada logo de cara.
E aí, né, o Miles, quando ela chega ali, que é um menino, não está na casa. Alguns dias depois ele retorna para Bly e, né, ele foi expulso da escola. Então ele vai ter que ficar ali na casa até elas resolverem essa pendência aí com relação à escola, já que o tio falou que não quer ser perturbado. E aí, nisso, né, a governanta recebe uma carta do diretor da escola, uma carta um tanto quanto enigmática, falando que esse menino foi expulso e que eles não vão aceitá-lo de volta de maneira nenhuma, mas só que essa carta não informa o motivo dessa expulsão, o que foi que o Miles fez ali para ser expulso dessa forma, e que o diretor vira e fala, não, nada que você fizer vai me fazer mudar de ideia e aceitar esse garoto. E aí ela também fica encantada com o Miles e fica completamente sem entender e sem acreditar que um garoto tão bonito e encantador quanto aquele poderia fazer algo de ruim para ser expulso do colégio. Só que aí, gente, o problema todo não começa aí com as crianças. O rolê todo dessa governanta começa quando ela, um belo dia, está andando e vê um homem parado, a encarando, e ela acha estranho, porque, né, ela achou que ela tivesse conhecido todos os empregados da casa, e aí ela, a princípio, acha que é algum invasor que tá ali na casa e tudo mais. Aí ela guarda isso pra si, não comenta com a outra empregada que tá ali, né, que é a senhora Grossi, ou Grossi, eu não sei como é que fala o nome dela não, tá, mas tem essa mulher aí também dentro da casa. E aí essa primeira aparição que ela vai ver ali, a princípio ela não vai contar, mas aí um dia seguinte eles vão estar se arrumando para ir para a igreja e ela vai ver esse homem de novo, e aí ela vai entender que tem alguma coisa de errado, vai comentar com a governanta não, vai comentar com a empregada, né, a senhora Grossi, e aí vai dar uma descrição desse homem, e aí a senhora Grossi vai dizer para ela que aquela pessoa que ela viu ali se tratava de Peter Quint, que era um ex-empregado ali na casa e que faleceu há pouco tempo. Imagina o desespero que a mulher não fica, né? E aí ela começa a ver esse fantasma. Só que aí, passa um tempo depois, ela vai ver um segundo fantasma, que é de uma mulher, e da qual ela vai dizer que era a sua antecessora, a antiga governanta que estava ali antes dela e que também veio a falecer. Então a gente vai ter essas aparições de fantasmas e a governanta vai sentir que ela tem que fazer alguma coisa com relação a isso. E aí entra um pouco com relação ao título, que assim, esse título ele é um título um pouco curioso. Aqui no Brasil ele não faz tanto sentido, que é a outra volta do parafuso. Lá em inglês, a tradução literal, se eu não me engano, ficaria como a volta do parafuso. Que a gente tem essas duas traduções aqui no Brasil, tá? Se tratam do mesmo livro. Às vezes a gente pode olhar assim e pensar que são continuações, mas não, é o mesmo livro. E aí eu tava assistindo um vídeo da Tatiana Feltrin, onde ela comenta sobre isso, e aí ela explica a relação do título aqui, e que uma expressão que faria muito sentido aqui pra gente, com o que essa expressão significa lá nos Estados Unidos, é a gota d'água. E faz muito mais sentido, porque aí o momento onde que ela vê esses fantasmas é como se fosse a gota d'água para ela fazer alguma coisa, porque ela vai sentir, não sei, ela vai tirar isso ali, né, de algum lugar. E daí por isso que eu falo de que a gente tem que estar atento nessa história aqui, tá? Porque a gente tem uma narração em primeira pessoa, é somente essa governanta que conta tudo. E outra coisa é que essa governanta, a gente não sabe o nome dela. O nome dela não é dito em nenhum momento durante o livro. A gente passa o livro inteiro sem saber o nome da mulher, tá? E aí, essa aparição, essa visualização dos fantasmas vai ser a gota d'água pra ela, porque ela vai achar que esses fantasmas estão ali para corromper essas crianças. Porque conversando com a senhora Grossi, ela vai contar que esses dois empregados, eles chegaram a ter uma relação ali, e que eles não eram umas pessoas tão assim maravilhosas, e que eles tinham um certo comportamento assim na frente de todo mundo que fugiam ao decoro, né? E a gente sabe que para aquela época, esse livro aqui, ele foi escrito no finalzinho ali da era vitoriana, tá? Então naquela época, o decoro, ele era muito, mas
muito importante esse negócio de manter as aparências, de você fazer o que é certo na frente das pessoas. Então esses dois, eles não estavam nem aí, eles faziam as coisas na frente das pessoas, tanto na frente das crianças. E aí essa governanta vai achar que esses fantasmas estão ali para poder corromper essas crianças e levá-los à danação, assim, né? E é importante, por que eu tô usando essa palavra de danação? Porque a gente tem aqui uma jovem filha de um pároco, então tem toda essa questão religiosa já que permeia a vida dela, então ela vai sentir isso. E aí ela vai achar que ela tem de tudo quanto é custo proteger essas crianças desses fantasmas. Só que tem um porém aqui. Somente ela vê esses dois, mas ninguém vê. As crianças negam a todo custo que viram esses dois pela casa. A senhora Gross também diz que nunca viu. Então ela vai criando toda uma coisa ali, toda uma tensão para que essa narrativa dela tenha uma verossimilhança. Só que em dados momentos, essa narradora, ela vai mentir e omitir coisas, tá? E eu lembro que eu tava lendo e ficando muito irritada, porque eu queria entender o que estava acontecendo. E aí, né, essa governanta foi a única que tava vendo os fantasmas, ou seja, era ela a única pessoa que poderia ali mais ou menos explicar o que estava acontecendo. Só que ela falava as coisas em meias palavras. Ela omitia as coisas no meio do diálogo, assim, sabe? E aí eu ficava tipo assim, meu Deus, mulher, me fala logo. Me fala o que tá acontecendo. E aí ela não fala, ela fica omitindo muita coisa. Tem uma cena aqui, um dado momento, que ela vai ter um encontro, né, com a ex-governanta aqui, com a mulher que é o fantasma, e ela vai mentir descaradamente sobre essa cena para a senhora Gross. Não vou falar o que é, né, mas se atentem aí na hora que vocês estiverem lendo. E eu lembro que esse trecho, ele foi bem confuso, porque, tipo assim, foi num capítulo onde que ela dá de cara com a fantasma, e aí em seguida ela vai contar para a senhora Gross, só que ela conta de uma maneira totalmente diferente do que aconteceu. E assim, né, não dá pra confiar, gente. Eu sempre falo que as narrativas em primeira pessoa não dá pra confiar, que a gente tem que ler com uma certa desconfiança. E aí, quando chega no final, a gente já tá meio assim desconfiado dessa mulher, porque ela tá omitindo, ela tá mentindo, e a gente começa a pensar se realmente tem fantasmas ali nessa casa, sabe? Eu fiquei me perguntando, gente, tem fantasma aqui ou não tem? Porque ela tenta criar essa verossimilhança, só que ela falha. Pelo menos não fica tão verossímil pra mim. E outro ponto aqui que é importante a gente pontuar aqui é essa questão do tio. Porque quando ela vai fazer a entrevista com o tio, ela fica deslumbrada com ele também. Ela fica, sabe, tem aquele crush que você arruma, que você fica pensando nele. Você encontrou com ele uma vez, mas o homem é tão bonito que você fica assim, encantada. Então, foi isso que aconteceu com ela. Então, ela já foi trabalhar meio que encantada com o tio. E aí, conforme vai acontecendo essas coisas, a senhora Gross fica o tempo todo falando, não, vamos chamar os tios das crianças pra ver o que pode fazer, não sei o quê. E ela fica relutante em chamá-lo, porque ela quer resolver aquilo por si mesma. O tio falou, olha, eu não quero ser perturbada, né? Então ela vai tentar a todo custo, né, se provar, assim, talvez pra ele, porque ela ficou encantada com ele, então ela não queria decepcioná-lo, sabe? Então tem esse lado aqui também que é bem interessante quando a gente para pra analisar. Se a gente começa a ler o livro com essa visão, eu acho que as coisas podem ficar um pouco mais claras do que tá acontecendo aqui, tá? Mas, enfim, né? E aí a gente vai chegando ao fim. E gente, o último capítulo foi tão confuso pra mim, porque, como eu disse, a gente tem essa coisa das coisas que não são ditas, das coisas que são omitidas, das mentiras que ela conta. E aí quando chega na cena final, que é onde que ela vai ter um grande confronto com o Quint, de, tipo assim, tentar salvar o Miles, né? E ela vai, tipo assim, batalhar ali pela posse da criança com um fantasma que a gente não sabe se existe ou não. E aí a cena final foi tão assim, surreal o que acontece, que eu tive que ler 2 vezes, gente. Tive que ler a cena final 2 vezes, porque eu terminei e fiquei assim, gente, peraí, o que aconteceu aqui? O que rolou aqui nesse negócio?
E aí eu li de novo, aí eu fiquei assim, eita, então é isso mesmo que aconteceu. E, gente, uma coisa, né, o final, esse livro acaba com essa cena muito doida, não tem nada depois, nem retoma para os amigos lá contando as histórias, acaba aqui e pronto. E isso foi uma coisa que ao mesmo tempo que eu gostei no livro, eu não gostei. Porque o Henry James tem essa narrativa, como eu disse, ele não dá as coisas pra gente, ele não deixa as coisas claras, sabe? A gente tem que ficar lendo nas entrelinhas e estar atento a essa história. Porque ele não vai dar as coisas pra gente de bandeja, assim, sabe? E ao mesmo tempo que eu achava essa escrita interessante, eu não achava porque eu ficava irritada, porque eu queria respostas. Só que ele não vai dar essas respostas pra gente. Como eu disse, a história acaba meio que assim do nada. Você não sabe o que aconteceu com a governanta depois, você não sabe o que aconteceu com a Flora, você não sabe se realmente tinha fantasmas ali, ou se a mulher tava doida, se a mulher tava inventando, o que rolou ali. Então, assim, fica nessa coisa. É um livro que ele tem um final em aberto, vamos dizer assim, sabe? E aí cabe a você imaginar o que rolou ali, o que aconteceu, qual que era dessa mulher ali, dessa governanta. E agora, gente, comentando assim, que eu falei, né, que eu não senti medo, mas que eu esperava que eu iria sentir medo. Eu esperava que eu ia sentir medo por se tratar de uma história de fantasmas, né? Quando tem essa coisa de fantasmas, já é uma coisa mais tenebrosa, assim, né? Só que não rolou. Eu não achei a construção do suspense aqui muito boa. As cenas onde que tem a aparição de fantasmas, não acontece nada, entende? Porque os fantasmas, eles só aparecem, eles não fazem nada. Eles não falam, eles não mexem, eles não fazem nada. Então, não tem, sabe? Não tem medo, não tem uma grande construção aqui. Foram cenas que, sabe, só passaram, não me despertou nada, sabe? Os fantasmas apareceram ali e é isso. Eles só apareceram. Pronto, então eu não gostei tanto desse livro, tá? Mas assim, eu não sei, sabe? Se foi porque eu achei confuso ou se eu fui com muita expectativa em cima dele. Eu sei que nessa leitura, pra mim, ele não funcionou tanto, sabe? Eu fiquei esperando que tivesse grandes acontecimentos, igual eu tava lendo aqui nessa edição. Aí, tipo, eu tava lendo aqui de noite, aí eu cheguei na página mais ou menos assim, ó, 145. Aí eu fui folheando, assim, eu vi que faltava, sei lá, menos de 100 páginas, porque depois isso aqui é tudo pós-fácil. Aí eu fiquei assim, gente, mas como assim que já tá acabando? Aí eu fui até o fim. E sabe quando você acaba o livro e fica assim, pensando... O que foi que você leu? O que foi que aconteceu? Que você fica um bom tempo assim pensando se você gostou, se você não gostou. Eu fiquei assim, porque ele não tem grandes acontecimentos, ele não tem um ápice, não tem um clímax aqui. O livro ele é inteiramente linear do começo ao fim. Pelo menos pra mim, tá? Foi essa percepção que eu tive. Eu já vi várias pessoas que leram e que adoraram, que acham esse livro um super clássico, uma escrita primorosa e tudo mais. Mas assim, pra mim, eu só achei que foi um livro raso, linear, que não teve, sabe, nada demais, não me despertou grandes coisas, o que é uma pena, porque eu acho que foi esse negócio das expectativas. Eu acho que eu fui com muita expectativa e não correspondeu ao que eu tava esperando sobre ele. Enfim, né, gente, era isso que eu tinha pra comentar com vocês sobre esse livro. Comenta aí pra mim se vocês já leram, se vocês gostaram, quais as percepções que vocês tiveram. Vocês acham que realmente tinha fantasma aqui? Ou essa mulher tava doida? Comenta aqui pra mim que eu vou adorar saber a opinião de vocês, tá? Por favor, não me xingue se você gostou muito desse livro, mas assim, pra mim, não funcionou, infelizmente. Mas quem sabe, talvez no futuro, com uma releitura sem expectativas não funcione, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você gosta do conteúdo que eu produzo e quer ajudar o canal de alguma forma, a gente tem aqui links afiliados tanto da Amazon quanto Submarino, Americanas, Shoptime e Sou Barato. Então se você quiser ajudar o canal de alguma forma, comprando por esses links, eu recebo uma pequena comissão e o valor não se altera em nada pra você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo.